Começando mais um estudo semanal aqui para a semana do dia 24 de junho. E antes eu começo a falar a minha análise para essa semana, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Fazendo uma revisão rapidinha aqui de sexta-feira do dólar do índice, já que eu não tinha feito, começando pelo setup da regra de coloração do Renko. A gente teve bastante ruído na parte da manhã, né, do início do dia aqui no dólar. Se a gente for ver a primeira cor, a gente não faz nada, né? Aí trocou para compra, essa compra teria andado aqui uns 9 pontinhos, venda estopou, compra estopou, venda estopou. Compra estopou, venda também, compra, e aí depois dessa venda aqui andou uns 19 pontos, a compra andou bastante aqui nesse movimento, uns 25. E aí foi onde eu fiz a operação depois, na parte. Era quase 1 hora da tarde, praticamente. Estava aqui com o Matheus Felipe, a gente entrou junto. Eu comentei que eu ia fazer essa venda. Nossa, mas esse movimento ficou muito lento nesse bloco seguinte. E aí eu acabei desistindo da operação, tava parecendo que não ia andar, tava muito fraco. E aí eu tava até brincando, quer ver? Que só faltava eu sair e o movimento andar. E realmente andou. Depois, aí se for ver até o fundo aqui, andou uns 21 pontos mais ou menos. A compra aqui teria andado uns 21 e a venda aqui no final do movimento também uns 21 pontos. E aí, falando no gráfico de candles agora, de análise técnica, movimento aqui lembrando do macro, né? Situação aqui, dando zoom afastado, está em canal de alta ainda, que são essas duas linhas azuis aqui. E aí nós tínhamos o fechamento quinta-feira muito próximo das médias. Comentei que nós tínhamos a situação que na quinta-feira, né, fechou um candle muito grande aqui, 118, muito grande mesmo. Mas ainda bem que não chegou a renovar a máxima de quarta, né, que foi o topo nosso aqui. Mas enfim, comentei que infelizmente se houvesse um gap simples nessa região, para pensar em algo em relação às médias seria muito complicado. E a gente teve um cenário muito feio, muito desafiador aqui de fazer alguma operação, pelo menos eu não vi nada ser feito, as médias estavam avisando que aqui não era uma região interessante para se operar. Então eu não vejo nada e aqui o mercado estava bem travado. Talvez muitas pessoas podem ter quebrado aqui. O movimento acabou tendo um volume, né? Nessa hora era mais ou menos umas 10h30, depois já tinha da abertura da vista norte-americano. Só que esse movimento aqui acabou não dando prosseguimento, não criou uma tendência. Acabou respeitando ainda essa região dessa linha azul que está passando no canal. Se eu marcar aqui retração do dia anterior, era a região de 50%, viu o up do dia anterior, etc. Travou aqui, pensar em reversão não tem critério para reversão, eu não vou comprar. Aí faz um pullback aqui, infelizmente, quando talvez daria algum gatilho de venda, não deu, não fechou o gatilho bom e nem foi acionado, né? E aí pensar aqui talvez em compra, deixa eu dar um zoom afastado, compra aqui de fraqueza da média 9, como é que eu vou comprar aqui nessa distância do fundo? Então não é interessante também. O movimento acabou fazendo um fundo duplo do dia aqui, subiu forte, ignorou todas as médias de novo, e aí chegou nessa região fechando o gap, testando esse topo aqui. Mas não é área também para pensar em reversão, não tem confluência, não tem risco retorno, então não faço nada. O preço ficou bem travado aqui, fez um pullback, também pensar em compra nem teria sido acionado, e comprar eu não estou pensando em compras no dólar já tem um bom tempo, estou focando mais em operações de venda. E aí foi onde eu fiz a venda por essa região aqui, do Renko, tá? Só que olha como que ficou um desastre. E aí foi esse movimento super lento aqui, volume muito fraco, eu acabei desistindo da operação. Nem consegui sair no 0 a 0, saiu meio ponto no loss, mas tudo bem. Fechei a tela e o movimento chegou a cair mais alguns pontinhos aqui. Só que essa queda foi uma queda bem feia também, no geral. Acabou respeitando esse fundo aqui. Essa região fez um retorno, um pullback, eu não vejo pullback de médias, ainda sem tendência. E aí depois na parte da tarde teve até um volume bem estranho aqui nesses dois candles. Talvez tenha tido alguma notícia, não tão relevante, mas que conseguiu agitar um pouco o mercado. Mas o mercado já estava confirmando aqui uma situação de lateralidade. Então eu particularmente não vejo nada a ser feito aqui, nenhuma oportunidade segura no dólar na sexta. E aí confirmou, tá? Confirmou essa LT desses topos aqui, que vai ser algo determinante, que eu vou comentar pro estudo semanal, né? Mas aqui sexta-feira realmente um movimento bem feio. No gráfico branco aqui a gente vê a situação lateral, não teve tendência no dia. Se eu desenhar então, a gente começou o dia assim, meio travado, aí tentou subir, voltou. Então desenhando nós não tivemos tendência de alta ou tendência de baixa, foi o mercado lateral. E aí falando em relação ao índice na sexta-feira, o índice Renko, a gente teve aqui bastante ruído na parte da manhã, o movimento estava bem feio os dois na parte da manhã. Teve até uma tendênciazinha que não foi tanto assim, foi uns 340 pontos mais ou menos. Aí essa compra aqui andou até
uns 500, mais de 550 pontos, interessante. A venda estopou. A compra aqui teria andado também, bastante coisa. Essa venda aqui eu acho que já teria demorado um pouco, né? Uns 300 pontos para andar 2 horas é muito tempo. Compra teria estopado, venda também, aí a compra no fim do dia até que teria andado alguns pontinhos também. Mas, no geral, eu não fiz nada em relação ao índice, tá? Nem Renko e nem em relação ao gráfico de candles. O gráfico de candles aqui, eu até comentei que o cenário poderia ser justamente esse que a gente teve de travar início do dia e ser um movimento de alta, só que infelizmente não teve muito o que fazer. Por que eu falei isso? 60 minutos aqui, eu tinha comentado na quinta-feira na revisão que nós tínhamos esse canal de baixa, né? Que aí na quinta-feira tinha fechado acima desse canal e tinha também já rompido esse caixote aqui que nós tínhamos. Então nós tínhamos algumas confluências para isso aqui ser uma região de troca de polaridade e voltar a subir. Então, nós tínhamos aqui trava, né? Uma região de trava de troca de polaridade. Então, para fazer o movimento subir. Só que essa trava aqui foi uma trava muito feia. Que aí na quinta-feira fechou já em torno dessa região. Essa região de trava, né? Fechou aqui, em torno daqui. E já abriu na sexta sem gap. Já abriu sexta sem gap, com as médias todas sem tendência. Também falei a mesma coisa em relação ao dólar, que nós teríamos que esperar alguma coisa em relação às médias, pelo menos, se for ver pelo setup de análise técnica. Nada a ser feito aqui. Primeiro candle long leg doji, movimento até testa o fundo, rompimento falso, voltou e esse retorno aqui foi bem forte. Começou a voltar forte, rompeu o máximo do dia, testou essa região aqui do VWAP do dia anterior. Pensar em reversão, eu não estou pensando em venda, já tem um bom tempo no índice. Estou focando mais em movimentos de compra, mas não deu oportunidade. Fez um pullback aqui, só que se eu comprar aqui, o risco-retorno já perde todo o risco-retorno. E aí, marcando a retração do dia anterior aqui, nós estávamos em região de retração também que poderia talvez travar. Poderia talvez, já que aqui poderia ser uma região de resistência. Não travou nessa região, que bom. O movimento acabou subindo mais e aí eu até pensei que poderia chegar a testar, né, a região da máxima do dia anterior nessa tendência aqui que teve, só que não conseguiu. Não conseguiu, deu uma trava aqui, pensar em reversão nem teria risco-retorno para reversão, não tem nem confluência aqui. Eu não tenho nem retração, eu não tenho o que fazer aqui de confluência. E pensar em vendas no macro não é interessante. O movimento faz um pullback ruim, né, com o LS ativo, não vou comprar. Ficou fazendo aqui talvez até um ombro, cabeça a ombro, né, que poderia ser uma reversão, bem feio. O movimento acabou acumulando aqui, o dólar nessa hora começou a fazer um movimentozinho de alta. E aí a gente teve uma quedazinha realmente confirmando esse possível oco que nós tínhamos aqui no índice. Essa alta aqui teve fair value gap, né? Nós tivemos um fair value gap aqui relevante. Esse aqui é o maior de todos. Os outros foram até preenchidos, teve esse aqui, mas acabou sendo preenchido nessa região. E esse aqui não foi preenchido ainda. Pode ser que venha a ser preenchido, mas não é um fair value gap tão absurdo assim. E aí o movimento abaixo das médias fez aqui um pullback, né, de média. Pensar em venda aqui nem foi acionado também, esse pullback, então fico de fora. E venda também não é interessante, lembrando disso. O movimento passa por cima, então a gente teve 9 para baixo, 9 para cima, começa a ficar sem tendência. E aí a gente vê o mercado meio travado aqui nessa região. Aí chega nessa região de máxima, eu não vejo compras aqui ainda, as médias estão meio sem tendência ainda. E nós temos essa região de topo muito importante aqui. E aí o preço no final do dia acabou acumulando próximo dessa região de topo do dia anterior. Então foi um dia que, apesar de ter sido mais bonito que o índice, né? A gente teve um pivô, só que esse pivô, infelizmente, eu não vi gatilho por análise técnica para pegar essa alta aqui, esse início dessa alta. E aí o movimento já foi subindo e depois já ficou travado. Então, início do dia, a tendência mesmo só foi aqui na parte da manhã, essa de alta aqui, e depois, infelizmente, o movimento já tinha morrido. Falando agora em relação ao estudo semanal, coisa que eu preciso ressaltar aqui. Falando então do estudo semanal, começando pelo dólar, tempo gráfico mensal. Mensal tá complicado. E lembrando que é a última semana do mês, então vamos ver como que essa semana vai reagir, né, performar. Nós estamos aí praticamente no 6º mês de alta do dólar no ano, não teve um mês sequer de baixa, um mesinho de fechando em negativo, então todos de alta. A situação tá bem complicada, o candle aqui tá grande, tá? Teve esse quarto aqui do mês de abril, agora também é um outro, mas tá faltando mais uma semana aí para terminar. Só que eu tomaria muito cuidado, lembrando, né, a questão do IFR. O IFR do mensal não é algo normal de se ativar. Sem falar também que a depender de como que a pessoa marca aqui a LT, é uma região da LT. Se eu marcar aqui, ó, de topo com topo, nós estamos na região de terceiro toque. Então, depende de como que a pessoa marcou essa LT, é a região de possível resistência.
Um canal que vem sendo formado desde o início da pandemia. Em relação ao mensal aqui, eu não fico olhando o canal de Kelch, média, porque infelizmente precisa realmente de muitos dados para ter alguma referência aqui, então eu só olho o Price Action gráfico limpo mesmo. E aí tomar cuidado com essa última semana, porque é uma região de possível trava. E 6 meses seguidos de alta? Nossa senhora, hein? Outra vez que a gente teve essa sequência aqui, isso aqui foram 4. Aqui nós tivemos 5 e depois foi uma correção. 3, correção. Aqui nós tivemos 3, 4, deixa eu ver, 6 e depois correção. Então não é normal passar além de 6, tá? Então, tomar cuidado em relação a isso, que talvez a gente pode ter, começando em julho, espero que sim, um mês de correção. Eu acho bem difícil essa última semana de junho ter um movimento de corretivo muito forte a ponto dessa barra virar para negativa, tá? Eu acho assim que tem que acontecer uma coisa muito louca para esse movimento voltar aqui 180 pontos, que eu acho até pouco, mas a força vendedora não tem sinal nenhum ainda de que tá aparecendo aqui, e fechar negativa. Eu acho que essa barra ainda vai fechar positiva, tá? 5 pregões ainda vai fechar positiva e na outra semana já começa julho, vamos ver como que vai começar. Espero que seja um sinal de correção, porque aí vai ter confluência com o índice, que o índice está dando confluência para movimento de alta. Então, se a gente ter confluência do dólar de baixa, a gente pode ter correlação com o índice, tá? Então, isso aqui é importante. E aí, em relação ao semanal, aqui a gente está com o IFR sobrecomprado. Nós temos divergência em relação a topos. Se for ver aqui, a gente teve um topo mais alto aqui e agora um topo que graficamente está mais alto, porém o IFR está mais baixo. Divergência aqui, importante, não é uma coisa que eu sou de ficar olhando, porém algo interessante ressaltar. A gente está vendo muito afastamento aqui em relação à média de 20. Mais uma vez, sequência de semanas de alta sem indicação de correção. E isso aqui, olha, muito forte esse setup, muito forte mesmo esse setup do IFR. A gente vê como que o movimento está muito forte de alta. Se for ver que retração tem muito espaço para corrigir. O último fundo de teoria de Dow que nós tivemos aqui está aqui embaixo, então tem muita distância para correção. A gente até teve alguns fair value gaps criados aqui no meio do caminho, tá? Inclusive, deixa eu ver no mensal aqui. Mensal pelo menos não teve, é muito difícil de ter no dólar, mas o semanal teve alguns ali. E aí é uma região de resistência. Pavio, né? Espero que esses pavis aqui, na verdade, respeitem, tá? Como resistência, espero de verdade, porque é uma região que ao mesmo tempo tem muita liquidez, que pode servir como escora, como resistência, e ao mesmo tempo pode servir como rompimento, né? Porque aqui vai ter muito lote de stop de quem está posicionado na venda. Muito importante, além de ser região de 5,50, tá? 5,50 chegou, lembrando, chegou muito perto na quarta-feira. Aqui nós tivemos uma máxima no 5,488, faltando então uns 12 pontos para chegar em 4,50, que é um preço assim, preço bola, forte, forte. Se a gente for ver aqui o movimento também pelo semanal fez um fundo duplo. Se eu marcar em relação a esse movimento para cima, a gente tem um alvo aqui praticamente cravado, junto com 5,50. Então é região de escora, importante, tem confluência aqui para tentar travar, né? E aí, falando em relação às médias, questão do afastamento, aqui tem espaço para corrigir, então esperaria um movimento de correção. Assim, na verdade já venho comentando isso há muito tempo, mas agora já tá gritando, né? Já tá gritando com uma correção, o movimento tá ficando cada vez pior. Antes aqui tava tendo cenário de correção, por exemplo, aqui também, mas agora, quanto mais está subindo, mais esticado está. Então, se continuar subindo, mais esticado está e menos eu vou caçar a operação de compra. O foco aqui vai ser mais operações de correção, tá? Em relação ao volume aqui, apenas por curiosidade, essas últimas barras aqui estão com volume bem forte. É muito estranho isso, uma região de resistência, né? Então, atenção em relação ao volume. Tô olhando o volume do semanal. Olha como que essas últimas 3 semanas estão com volume interessante. Aqui falando em relação... Deixa eu ver semanal, o que mais que eu preciso ressaltar. Eu tenho esse caixote aqui marcado, eu tenho 5,50 aqui em cima também. O último fundo de teoria de Dow, essa linha roxa aqui, tá lá embaixo em relação ao diário. Quer dizer, semanal. E agora, olhando o diário, né? A gente tem um movimento aqui que lá embaixo acabou fazendo um fundo duplo. Se eu marcar em relação a esse fundo duplo aqui, a gente vê que se eu marcar daqui para cá, já pegou todos os alvos. Mas se eu marcar em relação a esse pivôzinho aqui de alta, lembrando, região já cravada aqui, tá? Então já temos alvos cravados nessa região.
Tivemos aqui Fair Value Gap, não tão relevante, o dólar não é de ficar fazendo Fair Value Gap igual o índice faz, e o movimento já está aqui derivando, tá? Uma figura que tende a ser uma figura de reversão. O IFR está em região de sobrecompra ainda, então aqui figurazinha, pelo diário, IFR sobrecomprado no semanal também. E aí olhando aqui, pelo menos a máxima de quarta-feira ainda não foi rompida, que foi um grande PFR, espero que não seja rompida, torcer para não ser. Por enquanto, o sinal das barras compradoras, as barras compradoras ainda infelizmente estão mais fortes do que vendedoras. Olha as vendedoras no meio desse caminho, olha que tristeza. Quando eles tentam reagir, olha a tristeza dos vendedores aqui. Eles não estão tendo, assim, como é que fala? Força, infelizmente não estão tendo força aqui. E aí, eu ainda ressalto, não vou ficar caçando operação de compra com esse movimento esticado. Foco mais em operações de venda. Se caçar operação de compra, eu recomendo alvos mais curtos, porque uma hora ou outra a correção pode chegar. E aí falando da VWAP, a VWAP mensal desse mês está aqui embaixo. E temos uma distância, né? Porque aqui é o gráfico diário. Então, se for ver em relação à distância, nós temos essa última semana, 70 pontos. Não é normal de ficar tão longe assim. E ao longo desse mês, só primeira semana aqui, que houve o teste da VWAP. Depois não testou mais a VWAP mensal, algo que não é normal. Então, tomar cuidado em relação a esses últimos dias, que a gente pode ver aproximação em relação à VWAP mensal. E respeita muito, tá? Acontece um mês ou outro de não dar certo como o mês passado, os últimos dias, mas respeita. Então, talvez pode ser mais um mês que venha respeitar. Em relação aos 60 minutos aqui, deixa eu ver alguma coisa do diário. Sexta-feira o volume foi muito baixo, variação muito baixa comparado ao movimento de quinta. Então foi um inside candle aqui. Infelizmente, olhando o padrão de candle, eu não acho interessante, porque já está derivando. E aqui qualquer padrão pode dar gatilhos, percepção falsa. Então, enquanto não romper essa deriva, infelizmente, o movimento vai ficar aqui nessa trava horrível. E aí, em 60 minutos fica mais clara essa deriva, né? Por isso que eu tenho marcado aqui esse caixote azul. Vou inclusive marcar com uma outra cor agora para facilitar minha vida, peraí. Então, deixei com cor para ficar mais fácil aqui a visualização. Em relação aqui de possíveis regiões de trava, né? Eu tenho esse caixote aqui em cima, porque a região de 5,50 é a máxima, que nós temos uma resistência de liquidez muito forte, que eu falei do mensal, do semanal, etc. Inclusive, quase beliscou aqui no movimento de quarta. Nós temos aqui SLT em relação aos topos, recomendo que vocês tenham marcado, porque os topos estão fazendo quedas, né? Topos menores, topos descendentes. Tem esse canal aqui, lembrando, então nós estamos próximo da LT inferior. Tem aqui os topos descendo, o movimento meio que está funilando. Está funilando aqui. E esse caixote preto eu vou deixar marcado, porque é uma região que pode ser uma trava. Pode ser. Tem confluência aqui com retração também, de 61. Mas, passando disso, né, caso venha a romper, nós temos esse caixote fúcsia, que é mais importante do que esse caixote preto, porque esse fúcsia aqui a gente vê que é realmente uma região aqui de fundo, e vai juntar com a média de 200 chegando, dos 60 minutos, e olha como que também outro fator aqui importante. Essa deriva está formando, encostando no canal de Keltner, que é uma fronteira muito forte para tentar travar o preço em tempos gráficos maiores. Então, tomar cuidado que a gente vai ter um movimento já amanhã próximo de afunilamento de queda e afunilamento de alta, como se fosse um triângulo simétrico aqui. Qual direção que pode pegar? Quanto mais está afunilando, mais tende a ter uma impulsão para um dos lados. Não estou prevendo que vai ser para cima nem para baixo, porque infelizmente o mercado ainda segue muito forte para talvez subir, mas vai que seja a hora de movimento aqui de correção e que rompa essa deriva. Se romper essa deriva, eu não estou criando expectativas de, nossa, vai criar uma tendência de baixa. Acho que vai ser pior, vai ser um movimento lateral, tá? Não acho que vai ser bonito assim, não. Infelizmente, essas coisas é só nos sonhos, às vezes. Essas correções, assim, mais claras, né, bonitas. Dólar cai com uma tendênciazinha. Então, pode ser um movimento, infelizmente, mais lateral. Então, tenho marcado essas regiões aqui, esse caixote, essa linha, esse canal de alta, né? As médias aqui é normal que não estejam em tendência, porque está derivando. Infelizmente, e aí no 15 minutos aqui, apenas para ressaltar, o movimento de sexta-feira acabou fazendo, né? Talvez uma outra LT aqui, e isso aqui talvez pode até ser uma bandeira de continuação de alta, então tem divergência em relação a figuras aqui, infelizmente. Inclusive vou deixar essa LT também marcada, porque vai que amanhã abra também com volume muito fraco e fique trabalhando dentro dessa região aqui.
horrível que vai ficar, horrível. A variação de sexta, lembrando, foi curta demais, horrível. Uns 40 pontos aqui, muito complicado de operar, sendo que na quinta-feira foi bem mais. Quinta aqui chegou a ter uma variação de quase 90 pontos. Então, sexta-feira foi muito tranquilo e tá na média de 200, né? Média de 200 do 15. Aí vem os 5 minutos para amanhã. Imagina se o gap abre em torno dessa região. Ainda vai estar com todas as médias praticamente sem tendência. Eu vou ter que esperar alguma reação delas aqui, alinhando para alguma direção, sequenciando 9, 20, 50 bonitinho, pelo menos. Gap dinâmico, eu não acho que pode ficar interessante se abrir acima de todas aqui. Vai ficar feio para pensar em setup do gap dinâmico de abertura. O mercado realmente está caindo de um volume muito fraco dentro dessa região aqui. Então, tenha marcado essa região, tá? Para focar nisso aqui, pelo menos para amanhã. Pra gente ver como que vai reagir ao longo da semana também é importante. Lembrando que a VWAP do mês anterior, que não foi testada nos últimos dias, está lá embaixo. Lá embaixo mesmo, aqui ó. Lá embaixo é assim, impossível disso acontecer essa semana toda buscar. Não, tira de cabeça. Isso aqui não dá. Então, aqui em relação ao dólar, eu acho que era só isso que eu tinha que falar. Já agora em relação ao índice, eu tenho que olhar o contrato. Eu prefiro o IBOV, porque teve a questão da rolagem de contrato na semana anterior, ou retrasada, agora já não sei. Então, eu prefiro olhar o IBOV, que não tem essa questão de gap, né, entre contratos. Aqui falando do mensal do IBOV, o mensal do IBOV, lembrando, é uma coisa, as pessoas estão criando um pânico, assim, falando que, nossa, o IBOV tá caindo, caindo, caindo. Mas é uma queda que tá tranquila, não é uma queda absurda, tipo essa, né, que eu tô falando isso toda semana. Olha como que a queda tá tranquila nesses últimos meses. É uma queda que tá caindo, subindo. Igual o Kennedy fala. Então, aqui a gente teve um movimento muito esticado mesmo em dezembro. Muito, muito esticado. Acionou o setup do IFR do mensal, que não é algo de se ativar. Cutucou o setup lá e veio corrigindo. É normal essa correção, era preciso. Até porque a gente teve um fair value gap criado aqui, né? E aí, esse fair value gap, inclusive, tá praticamente quase preenchendo todo. Mas não é que necessariamente tem que preencher todo, mas tá preenchendo. Falta só isso aqui mesmo. Não importa. Mas para mim já considero que já preencheu. Importante esse preenchimento, né? Igual, por exemplo, aqui teve e foi preenchido por completo. Então, o índice respeita muito isso. E aí a gente vê que a média 20 também estava longe, está voltando, está corrigindo a região dela e ela respeitou aqui nesse fundo aqui atrás, lá em outubro do ano passado. E aqui talvez pode respeitar de novo. Inclusive, esse candle desse mês está querendo formar um candle de rejeição nesse fundo. Por mais que tenha sido um mês, infelizmente, de queda, está querendo dar uma correção aqui. E isso é importante. E aí, em relação à média, eu acho que era pelo menos isso. Média 20 está aqui como suporte, mais uma confluência. Lembrando também, nós temos aqui a questão de troca de polaridade, né? Muito importante essa área, porque foi uma região do ombro, cabeça, ombro invertido. E aí fez o nosso respiro, rompeu. E é a região de troca de polaridade, forte. E se eu for marcar a retração de fibra dessa pernada aqui, 61 está respeitando. Se eu for marcar em relação à pernada de baixo, nós temos aqui região de primeiro alvo, primeiro nível de retração, na verdade. E se for falar em relação a ondas de Elliott, onda 1, 2, 3, 4 a 5 deve fazer ainda. Então, uma correção, tudo tranquilo. Não é absurdo. 6 meses caindo aí, travando, não está caindo com uma tendência tão forte. Inclusive, a gente vê que dessa barra toda aqui, só 61 foi pego. Então, a gente teve uma barra elefante aqui, uma mega barra elefante. Pelo menos o 61 dela, os 2 terços final, está respeitando. Então, ainda sem sinal de quebrou a força compradora. Só vai quebrar se chegar nesse fundo, algo que ainda não chegou. E aí, falando em relação ao semanal, a gente tem aqui uma semana que fechou muito bem, depois de 4 semanas praticamente em queda, algo que não é normal. Historicamente, aqui teve 3, depois subiu. Outra vez que teve 4, aqui tivemos 5, depois subiu. Aqui tivemos 6, eu acho. Não, 5, depois subiu. Então, não é normal de ter várias semanas assim consecutivas de baixa. Aí o movimento fez 4 e a quinta, felizmente, aí fechou com um movimento de alta. E essa quinta semana fez um padrão interessante, porque a gente teve o rompimento do fundo da semana anterior, aqui pelo Ibov, e fechou praticamente anulando mais de 50% da semana anterior. E uma barra bem forte. Então, a gente pode ser um padrão 1, 2, 3 aqui, tá? Em relação a volume, né? O volume tá ok. Não fico olhando tanto assim em relação a essa questão do volume. E aí, o que a gente pode ver em relação a essa queda? Essa queda estava caindo em forma de canal. E aí, o movimento do nada, talvez tentativa de rompimento.
Isso aqui pode ter sido exaustão, tá? Exaustão desse canal, que pode voltar para dentro e ser um rompimento falso, porque tem confluência para travar o preço aqui embaixo, e isso é importante ressaltar. Médias aqui, o movimento realmente, essa alta, né, pelo semanal estava longe da 200, então fez uma correção até boa e chegou em região de sobrevenda no semanal, que não é algo comum. E eu não preciso nem lembrar que a última vez que chegou, olha essa queda aí até agora, chegou na região de sobrecompra. A última vez que chegou em região de sobrevenda, lá embaixo, foi o último movimento que a gente teve de rompimento dos 100 mil pontos. Só explodiu o movimento. Aqui também, chegou, subiu. Então é muito forte. E esse indicador aqui acionou na semana anterior e está começando a voltar agora. Por isso que eu vejo mais movimentos de força compradora do que vendedora. E se tiver essa correlação de alta para o índice e queda do dólar, vai ficar perfeito. E aí, em relação aqui a semanal, beleza. Aí o diário agora. Diário tem um probleminha. Estava em região de sobrevenda, aqui embaixo, realmente. Se eu for marcar, por exemplo, desse pivô que nós tivemos, né, esse movimento aqui, que saiu do canal, jogar para baixo, é região de primeiro alvo. Só que qual que é o problema que nós temos aqui? Por mais que eu vejo que o movimento de alta tá melhor, eu estou vendo que nós temos 4 dias de alta aqui, que não foi uma alta forte, porque por enquanto ainda nem engolfou esse movimento de baixa aqui, então tá custando um pouco a subir. E tem o primeiro toque da média 20 depois de dias, desde o mês de maio que não é testada. E ela tende a reagir, então a gente pode talvez ver uma reação, tá? Ela já reagiu com esse movimento aqui de quinta-feira e ela pode vir reagir novamente no movimento de segunda. Então ela já foi testada. E foi a reação dela nessa sombra. E aí veio sexta e anulou praticamente essa sombra. Então pode ser uma região de trava, infelizmente por causa dessa média 20, mas que ainda no macro, o movimento pode indicar aqui uma subida, tá? Então, tomaria atenção em relação a isso. Outra coisa, deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar aqui. O diário tá ok, o IFR tá voltando para padrões normais. A VWAP, né, do mês, aqui eu vou ter que olhar o contrato... Deixa eu ver aqui o contrato futuro. E vou ter que ativar o Ctrl+J, Ctrl+K, porque tem diferença aqui em relação à distância, né? Mas, de qualquer forma, a gente vê que a VWAP... Na verdade, tem que desativar a função. Peraí. Não, tá certo. A gente teve a questão da rolagem de contrato, né? E aí a VWAP mensal tava bem longe do preço aqui, uns 1.300 pontos mais ou menos. Se aproximou. Tá na região da VWAP mensal para essa última semana do mês. Só que a VWAP do mês anterior, que não foi testada nos últimos dias, tá lá em cima. Então, outro fator que a gente viu que respeitou também. Porque se a gente for olhar aqui em relação ao Ibov semanal... Lá em novembro, dezembro, a gente teve aqui a VWAP não sendo testada. Então, a gente tinha a VWAP aqui do mês de dezembro, nessa região, e a de novembro lá embaixo. E essa correção praticamente foi buscar a VWAP, a região da VWAP de novembro, tá? Que pode ser um dos fatores, né, que tenham tentado travar o preço aqui. Mas, voltando para cá, em relação ao diário agora... Diário aqui, então eu falei da média 20, né? Tomar cuidado em relação a isso. E aí, 60 minutos, a gente tem pelo menos uma vantagem, que pelos 60 a média de 20 estão corando. Só que aí, lembrando que a 20 do diário está passando aqui na frente, então nós podemos ter um bloqueio. Inclusive já está tentando meio que bloquear a região. Só que ainda tem expectativa de movimento de correção para chegar pelo menos na 200 dos 60. Então a 20 está corando bonitinho. Olha como que chegou em Keltner, fez uma lateralidade. E aí, nessa região aqui, a gente teve uma lateralidade, fez uma acumulação de Wyckoff, né? E aí voltou, fez esse pullback e, por enquanto, tá ancorando. Eu espero que não volte para essa região dessa lateralidade. Agora, as próximas regiões de alvo que nós temos aqui. Essa, importante, aqui. Depois, se for, infelizmente, eu nem vejo isso aqui como um alvo tão forte. Nós temos algumas regiões de favela gap não preenchidas nessa queda, tá? E aí, pelo diário, a gente consegue ver melhor. A quais regiões? Essa aqui, principalmente, que não foi preenchida lá em cima. Essas aqui foi preenchida, beleza. Deixa eu ver aqui embaixo se teve outra. Não teve, mas já foi preenchida. Então, nós temos esse fair value gap aqui. E é muito forte, tá? É óbvio que não acho que vai subir essa semana toda. Teria que subir demais. Mas atenção para as próximas semanas aí. E aí, 60 minutos aqui, falando do contrato atual, eu tô preferindo ainda abrir o contrato atual, tá? Para não ter divergência em relação ao movimento. A gente vê aqui, gráfico oficial,
Regiões que eu tenho marcadas. Eu ainda tô deixando esse canal de baixa para mostrar que saiu dessa região e que aqui, onde eu tenho esse caixote, é uma região de suporte muito forte. Próxima região de trava é essa região aqui de caixote preto. Vai demorar um pouco para subir lá em cima, só que aí eu vou marcar uma outra agora, porque a gente vê que tá, né, a região respeitando, que é essa máxima aqui, que a gente teve de quinta-feira, e a máxima região de sexta. Então, tenho marcado também, porque o preço talvez pode fazer algo bem ruim, ficar travado nessas duas regiões. O gap aqui, se amanhã abrir com um gap aqui embaixo nessa região, posso pensar em 5-4, pullback de gap dinâmico? Posso pensar, porque o movimento não fechou tão feio assim. Então, tem que abrir abaixo da 80. E se abrir já acima, já vai pegar essa liquidez. Cuidado com reversão. Eu tô tomando muito cuidado com reversão esses dias, tá? Tô focando mais em movimento de compra para índice e de venda de dólar. E aí, imagina o preço amanhã já abre com movimento de alta, eu vou pensar em reversão para vender? Sendo que eu tô pensando em correção já tem semanas pro índice para subir? Então, tomar cuidado em relação a isso. E essa semana, pelo fato, além de ser última semana do mês, né? A gente tem aqui notícia que a gente tem, começando segunda-feira. Essa semana aqui, segunda-feira, geralmente é um dia normal, mas amanhã continua sendo normal. Tem uma notícia 8 horas, mas ok. Essa aqui, às vezes, nem sai essa hora, tá? Tem umas notícias do Brasil que falam que vai sair tal hora, não sai. Tem outras aqui que é 8h30. Mas o Boletim Focus é o único, praticamente, que vai ser o foco amanhã. Depois, terça-feira, a gente tem aqui ata do Copom, importante, antes da abertura do pregão. Vamos ver como que vai ser essa ata, como que vai ser, o que eles estão, assim, como que foi a reunião mesmo, né? Os bastidores ali. E expectativas para as próximas. E depois de notícias nos Estados Unidos, tem uma aqui 11 horas, não é de movimentar tanto, mas tomar cuidado. Quarta-feira, abertura, antes da abertura, na verdade, tem 8 horas IPCA, importante. Depois nós temos aqui, vamos ver, Estados Unidos, 9h30 não tem nada nos Estados Unidos, 11 horas não é de movimentar, por enquanto normal. Aí quinta-feira algumas notícias na zona do euro, vem o GPM aqui também antes da abertura do pregão, o CAGED talvez nem deve sair essa hora, porque é mais um tipo de notícia que fala que vai sair tal hora e não sai, tem dia que é 2 horas, tem dia que é 8h30, enfim. Tem o IPP que já abre na abertura, quer dizer, já sai na abertura. E depois Estados Unidos, aí tem, ó, essas aqui, essa notícia aqui é a categoria das que tem que ter muita atenção, tá? Tá junto com IPC, IPP, o PIB, no caso aqui, payroll e algumas outras. Decisão à taxa de juros. Então, quinta-feira, por enquanto, tô vendo que é o dia mais importante aqui, até o momento. PIB dos Estados Unidos, tá? E o trimestre. Importante, geralmente pode causar volatilidade. Para mim, hoje em dia, o que mais causa é o IPC, tá? IPC não é essa aqui no caso. Depois, geralmente, payroll. E depois, eu acho que PIB dos Estados Unidos, tá? Então, eu tomaria bastante cuidado aqui. Depois, sem grandes coisas. E aí, sexta-feira, algumas notícias na zona do euro. E aí, nós temos algumas aqui antes do pregão abrir. Taxa de desemprego na hora que abre. 9h30 aqui, PCI pode movimentar, mas não é tanto assim, então 9h30 pode ser interessante. Aqui, CAGED, aqui de novo, não sabe nem que dia que vai sair mesmo. E praticamente uma semana no geral tranquilo, o foco realmente vai ser na quinta-feira. E aí outros comentários importantes lá fora que tá acontecendo, vai dar alguma confluência pra gente? Se for pensar, mercado americano, esperar subir pra gente subir, infelizmente já subiu, né? E a gente não aproveitou o movimento. Tá começando a indicar possível correção nessa região dessa máxima. Ainda mais que setor de tecnologia que veio puxar bastante, né? Chegou numa região que era uma possível meta, que era o valor de mercado da Microsoft. Chegou aqui, pancada, voltou forte. Tá fazendo uma possível região de topo. E aí Nasdaq junto também. Então o S&P também está fazendo. E nós temos a questão da divergência de Dow Jones com o S&P, tá? Sem falar também, o volume de sexta-feira foi absurdo aqui. E aí, na verdade, esquece que eu falei esse volume aqui, esquece. Foi, verdade, sexta-feira. Mas lembrando, os índices de transporte não estão acompanhando o Dow Jones, então tem essa divergência que teoria de Dow fala sobre isso, então vários fatores que tá muito estranho o S&P. E esse comentário aqui eu achei bem interessante, o volume de apostas na baixa, tipo, apostando que o S&P deve cair, se encontra no menor patamar, tá?
de muito e muito tempo. Então, assim, não está tendo pessimismo. Todo mundo otimista. Todo mundo otimista. E talvez é algo interessante para se estudar, né? Se nessa época que estava todo mundo otimista, o que aconteceu depois? Vamos olhar aqui o último dado, vamos supor, de situação global, né? 2019, final de 2019. Olha o nível que estava, rompendo mínimos aqui também. Pessimismo não existia, era otimismo. Tanto aqui quanto lá fora só subia. Só que graficamente estava muito esticado. Indicadores estavam alertando. Sobrecompra aqui, sobrecompra lá. Canal de Keltner aqui. IFR e outros indicadores longe das médias. E aí depois o pessimismo aumentou. Tivemos aqui também na época de 2015, mas nós estamos em patamares muito, muito baixos que não tem sinal de pessimismo. Então, algo a ser estudado, tá? Algo a ser estudado e para ter atenção. E outra coisa importante do S&P também. Isso aqui é num gráfico do mensal. Gráfico mensal, se eu marcar uma LT aqui, geralmente dizem que o terceiro toque ele é muito importante, né? Nós temos aqui a região do primeiro movimento, o segundo confirmado que respeitou, foi lá na época de 2002. Aqui o terceiro, que foi mais ou menos por agora, eu acho que foi 2019 na verdade, se for ver pelo tempo aqui, acho que 2019, que aí respeitou, teve uma quedazinha. E depois nós estamos testando, então é o quarto toque. Região para mim que é de terceiro ainda, mas que se for olhar graficamente ainda é um quarto toque. Deixa eu ver o que mais comentário aqui. Isso aqui é ok. Então, tem essa questão dessa resistência. Será que vai respeitar? E aí é 100 anos de dados aqui, tá? 100 anos de dados. Price Action às vezes respeita muito. O gráfico, às vezes, assim... o gráfico meio que já está avisando e depois vem a notícia. Aí parece que a notícia tem que ser o motivo, né? Tem que ser o motivo. Então... Falando aqui no nosso EWZ, nós estamos travando aqui, nós temos o índice travando uma região de LT importante muito forte, lembrando, mensal, que LT que é essa aqui. Se eu for puxar dados históricos lá de trás, mesma questão que o S&P, só que diferente. Aqui nós temos, desde 2002, uma região de LT que tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto toque, assim, acumulando muito em torno. Será que vai romper para baixo? Será, com praticamente 6 meses de queda aqui? Consecutivo, uma região de suporte. Então, eu espero pelo menos por uma trava, tá? Espero que trave aqui. Está travando pelo menos na região esses últimos dias. Ok. O DXY dólar lá fora, infelizmente, segue em alta. Isso é uma coisa complicada, porque talvez deve testar essa região de liquidez aqui, tá? Aqui em relação ao petróleo, que é normal que suba durante essa época de verão nos Estados Unidos, porque a demanda acaba aumentando mesmo. Nós temos aqui a situação do movimento de alta, mas onde está agora está em torno de 200, então complicado. O VIX, já falo isso já há muito tempo, cuidado, calmaria demais, os juros americanos, ok, está indicando aqui um movimento de queda, por enquanto, ancorado pela média de 20 cruzou a 200 para baixo. A gente pode ver um movimento de especulação do futuro dos juros lá caindo. Se isso acontecer, isso é ótimo pra gente, mas depende muito do cenário interno aqui também, né? E aí, tomar muito cuidado com o ouro, tá? Nos dias que tá tendo uma volatilidade de mais de 1% de alta, nós estamos tendo um pouco de dificuldade de dólar cair aqui dentro, tá? Um dos fatores, porque tem a questão interna que tá bem prejudicial. Acho que no geral era só isso. Deixa eu ver o que mais... acho que só mesmo. Uma coisa interessante que eu não sou de ficar olhando, mas de vez em quando é interessante comentar. Um outro setup bem legal que falam, né, que ensino, do famoso fecha fora, fecha dentro. Se eu for mostrar para vocês aqui em relação, acho que é o semanal. Isso, semanal. O semanal aqui, deixar os estudos. A gente teve um movimento meio travado, né? E aí, quando fechou fora, geralmente tende a criar certos impulsos. A gente teve, esse movimento de queda nessas últimas 3 semanas, desde esse fechamento aqui. E aí, agora fechou dentro. E geralmente, quando isso acontece, ainda mais com essa barra que fechou, tende a buscar pelo menos a média aqui no meio, tá? Então, se a gente for olhar outros exemplos aqui que aconteceu, a gente teve um movimento que fechou fora, né? E impulsionou um movimento de alta. Esse fechou dentro, mas foi uma barra bem feia que não foi acionada a sua mínima. E aí nós tivemos essa barra aqui, a primeira semana desse ano, que fechou dentro. E nós tivemos aqui o acionamento na semana seguinte, buscou a média do meio e aí ficou travado nessa região. Então a gente teve outro cenário aqui fora também. Esse aqui fechou fora, não foi acionado, mas o fechou dentro também não. Então é importante que feche uma barra boa e também que seja acionada, né? Aqui, por exemplo, nós tivemos
um acionamento aqui, mas logo depois já fechou dentro, já voltou forte. Então um setup que eu acho muito, muito útil mesmo para tempos gráficos maiores. Aqui foi um caso, por exemplo, da época da pandemia, né, que fechou fora, o movimento caiu, mas a primeira barra que fechou dentro foi essa. E teve acionamento de sua máxima, depois o movimento começou a correção. Então é interessante comentar isso porque o Ibov está passando por isso. Está passando por isso depois de algumas semanas aí consecutivas de queda. E é uma barra que fechou bonita. Se romper essa máxima, então, aí tá acionando esse setup do fechou dentro, tá? O dólar, isso eu consigo ver. Vamos ver aqui o diário, o semanal do dólar. O semanal do dólar, desde daquela época, né, que eu falei que, eita, fechou fora, que foi lá na semana 14, né? Comentei que fechou fora, a máxima foi rompida. Olha que a tendência que foi criando, né? E por enquanto, o movimento que fechou dentro foi esse. Aí acionou, mas não foi pra frente. Infelizmente a tendência segue. Ainda sem sinal de fechou dentro pelo semanal. Mas o diário aqui, o diário pelo menos, sim, o diário já tem sinal. Essa barra aqui, por exemplo, essa foi, mas não teve bem o acionamento da mínima. Cutucou, mas não deu certo. Essa aqui foi, mas ainda não tá dando certo. Essa aqui também fechou dentro. Tá travando, infelizmente. Alguns índices talvez não funcionam tanto. Eu acho que o dólar não é tão legal de ficar analisando isso aqui, da questão do fechar dentro. Eu acho interessante do fechar fora. Já o índice, os dois podem ser interessantes. Então, mais um comentário, mais uma confluência aí graficamente, que eu sou mais focada em gráfico, né? As notícias depois vêm com um motivo. Então, bora ver como é que vai ser essa última semana.